Aqui eu tô com ela crua, que é a técnica, que é totalmente branca. Uhum. Então a gente consegue ajustar e fazer as simulações do que a gente quer que fique colorido ou não, através da própria configuração da fachada. Então eu vou te Uhum. explicar o que que muda, o que que não muda, entendeu? Para você entender a dinâmica. Então, quando eu faço aqui a fachada, eu vou vir aqui no mapa do projeto, vou clicar com o direito e eu vou vir aqui em definições de elevação, Sim. porque vai abrir essa janelinha aqui para mim. Aí, tudo que eu vou controlar nessa personalização de cores, o jeito que eu quero que fique à vista, é sempre na aparência do modelo. Uhum. Então, na aparência do modelo, eu vou ter elementos cortados, não cortados, elemento do plano distante, que ele afasta ou aproxima as coisas automaticamente, então ele tem uma espessura Sim. mais leve, e eu tenho os contornos se eu quero que fique a marcação na lateral, se eu quero uma sombra, por exemplo. Sempre que eu falo de elementos cortados, é quando está cortando de fato. Então, por exemplo, a fachada está passando ali, ele é fachada, mas ele também parece muito parecido com o corte nesse sentido, porque aonde eu coloquei a linha da fachada, ele corta o piso. Então, por isso que às vezes vai Sim. aparecer uma textura de concreto, uma textura de grama, de terreno, enfim. Porque a linha, Uhum. ela vai cortar. O que você pode fazer é simular essa linha para subir a elevação, para não ficar aparecendo esses pedaços de concreto. Eu Sim. geralmente não gosto nos meus projetos, eu não apareço muito esses pedaços de concreto, eu deixo como se fosse nivelado no zero e para baixo eu não mostro nada, Uhum. né? Mas aí vai gosto do escritório. Então, quando eu falo de elementos cortados, é isso. Então, sempre que tiver essa indicação aqui, elementos cortados, é porque ele está personalizando o que é cortado mesmo. Quando ele Sim. fala que não é cortado, é tudo que for em vista. Então você vai ter controle do que está em 2D, quando está em vista. Então, o que está longe da sua linha, ele está em vista. Então, é um elemento não cortado. Então, tudo que você mexe nos elementos cortados, vai fazer alteração em o que está cortando. Então, piso, terreno, pisante, se tiver, piscina, se tiver cortando, o elemento cortado vai ser as laterais da piscina. E aí, quando eu vou para essa personalização, eu tenho aqui, ó, tramas de corte e caneta de corte uniforme. Se eu marco a caneta do corte uniforme, eu vou criar uma personalização que tudo que tiver cortado vai ter uma cor única em volta. Então, por exemplo, se eu quisesse que todas as linhas do que está cortado fossem um azul para fazer uma representação mais bonitinha, você pode colocar a caneta do corte uniforme. Ele vai deixar tudo na cor azul. Mas ele vai só mudar as cores do que está cortando, entendeu? Como se fosse Sim. mudar as cores desses elementos cortados e não do que está em vista. Uhum. E aí, quando eu trabalho aqui trama de corte, ele deixa algumas opções. Então, aqui, quando eu tenho, ó, eu tenho aqui trama de corte não sombreado. Se eu clico nessa seta aqui, ele vai dizer superfície uniforme, que você pode dizer uma cor. Então, ele vai personalizar com aquela cor, vai preencher tudo daquela cor. Ou você pode usar a trama de corte. Então, por exemplo, aqui eu tenho um elemento que está sendo cortado, que a trama de corte dele é essa achura. Sim. Então, toda vez que eu deixar a trama de corte, ele vai colocar aqui nessa achura. Se eu digo para o ArchiCAD, por exemplo, que eu quero que seja a cor da superfície, e aqui eu cortei um elemento que está na superfície de concreto, ele vai puxar aquela cor cinzinha que tem na superfície de concreto, digamos assim, tá? Sim. E aí eu tenho isso da cor da superfície, aí eu vou dar um OK só para a gente ver o que acontece. Aí eu vou dar um OK, ó. E aí o que está cortando, ele preencheu com a cor da superfície, que é o marrom. E aí, para você visualizar isso, aqui ele está cortando como se fosse um tijolo, né? Então, ele está considerando que isso aqui é um tijolo. Deixa eu só ver isso aqui em 3D, que é essa base aqui, ó, que Uhum. ele está cortando. Só para você entender, tá? Eu vou dar um Ctrl T aqui nesse elemento. E aí eu tenho aqui o material de construção, tá vendo? Tijolo cerâmico. Uhum. Só para você entender. Então a gente colocou lá a cor, né, do material, ele preencheu de cinza. Da onde Sim. que vem essa cor cinza? Se eu abrir aqui, ó, opções, atributos do elemento, materiais de construção, e eu vou procurar aqui, por exemplo, tijolo cerâmico, ele puxa uma superfície que é bloco de construção, tá vendo? Uhum. Tá? Eu estou contextualizando só para você entender quando Sim. você clicar lá, tá? Mas aqui, ó, eu estou aqui, tijolo bloco de construção. É uma superfície atribuída ao meu material. Então, todo material de construção tem uma textura, uma superfície. Quando eu volto nos atributos do elemento, venho aqui em superfícies e eu vou procurar esse bloco de construção. A cor dele é o marrom, tá vendo? Uhum. Então, ele é esse marrom que apareceu aqui. Sim. Então, por isso que quando a gente fala aqui cor da superfície, ele vai puxar a cor dessa textura. Já Então, foi se fosse um. definida. Já está definido lá. Se fosse, se por Uhum. exemplo, assim, a gente cortou um gramado e está ficando cinza, é porque na superfície do gramado está a cor cinza, aí tem que colocar um verde.
Sim. digamos assim. Então, ele está colocando aqui na cor da superfície, então a gente meio que humanizou o que está cortado. Uhum. Se eu quisesse o que tivesse cortado fosse a cor da superfície não sombreada, por exemplo, eu acho que aqui não vai dar tanta diferença, mas eu vou dar um ok. Ele fica mais clarinho, tá vendo? Uhum. Porque quando eu fui ali e deixei no sombreado, ele deixou tipo meio que opacozinho. Porque é como se tivesse uma Entendi. sombra aqui, tá? É só Aham. isso a diferença. Agora, se eu venho aqui e eu coloco, por exemplo, superfície uniforme e dou um OK, ele vai pintar com a superfície geral que está ali. Então, pintou de cinza, que ele uniformizou. Então, ele não considerou o material, ele não considerou a superfície. Ele simplesmente pegou essa superfície geral aqui. Aqui eu poderia, por exemplo, colocar uma outra superfície qualquer e ele ia preencher. Então, Uhum. provavelmente, se eu colocar essa telha asfáltica e dar um OK, ele vai preencher aqui, ó. Entendeu? Porque aí eu deixei uma outra coisa fora. Eu não faço isso, porque daí tira, né, descaracteriza tudo. Aí se eu deixar esse aqui, eu vou deixar na cor da superfície para ficar o amarelinho. E quando a gente fala caneta da cor uniforme, eu poderia, por exemplo, colocar aqui um azul e dar um OK. Ele vai preencher em volta de azul, tá vendo? Ele preencheu de azul e deixou o meio branco. Então ele Aham. deixou uniforme, ele azul, né, e pintou ele de branco. Sim. Agora, quando eu entro na elementos não cortados, no preenchimento em vista, eu posso também escolher. Então, eu posso dizer para o ArchiCAD que ele vai pintar caneta uniforme. Tá vendo que ele tá tudo branco? Então, quando eu Uhum. quero uma fachada branca, eu deixo caneta uniforme, que é a fachada técnica. Ah, Sim. eu quero que ela puxe pela cor da superfície. Eu vou dar um OK, eu tenho a fachada colorida, pela superfície que está pintado o meu elemento. Então, por isso que é muito primordial, se você tiver uma parede de pedra, pintar com uma cor que pareça aquela pedra, Aham. né? Você criar a superfície com o que parece. Se eu clicar aqui de novo em definição da elevação e agora eu quero, por exemplo, que seja a textura da superfície, eu vou dar um OK e ele vai trazer a textura da madeira, ó. Uhum. Entendeu? Então Onde ele tiver coloca, textura, ele vai mostrar. ele vai mostrar, porque se eu clicar nesse elemento, ele está puxando aqui, ó, madeira. E aí, aonde eu vou em opções, atributos do elemento, materiais de construção, eu vou procurar aqui pelo madeira e ele tá o carvalho claro, tá vendo? Uhum. Então, quando eu procuro lá a superfície carvalho claro, ele está puxando essa textura aqui, ó. É. Então, é essa textura que está aqui. Se eu quisesse, provavelmente eu vou até fazer aqui, mas se eu abrisse a superfície e eu colocasse aqui que eu quero 90 graus, vou dar um OK, a superfície vai girar no seu perfil ali. Então, assim, eu controlei e ele está puxando pela superfície. Ó, até onde tem água, ele está puxando pela textura. Então, dessa forma aqui, eu já deixei ele mais humanizado, porque Sim. eu usei a textura da superfície. Se eu quisesse fosse textura da superfície sombreada e desse um OK, ele ia deixar uma sombrinha. Uhum. Aí vai do gosto, né? Ele vai deixar uma Entendi. sombrinha. Se eu clicar aqui, cor da superfície sombreada e desse um OK, ele vai deixar dessa outra forma aqui, né? Ele puxou pela cor da superfície e não pela textura da superfície. Então, eu vou Sim. deixar a textura da superfície não sombreado. Se eu quisesse que tivesse um contorno diferente, eu ia ativar aqui, ó, caneta uniforme do contorno, e eu ia colocar, por exemplo, uma caneta azul. Aí ele ia fazer esse contorno, né? Entendi. Então, ele Aham. faz esse contorno em volta da minha textura. Se eu clicasse aqui e quisesse, por exemplo, que o contorno fosse um cinzinha, ele vai fazer esse cinzinha bem Uhum. delicado em volta, só demarcando a minha fachada. E aí, quando eu volto aqui, beleza, eu tenho essas opções. Elemento do plano distante, eu posso sempre considerar o que está mais longe para dar uma diferença. Então, quando eu dou elemento do plano distante, dou um OK, e aí eu vou só mudar aqui na definição da elevação, no plano distante, e eu vou dizer aqui que ele vai ser caneta uniforme, vou colocar aqui uma cor, deixa eu ver se vai mudar. Vou colocar aqui um cinzinho. Aqui. Parece um aqui. Aí ele dá isso aqui, ó. Entendi. Aí ele já te dá um aspecto, tipo, que tá longe, tá mais fino, que tá mais Aham. perto, tá mais grosso, né? Então ele controlou o elemento do plano distante. E se eu volto para o térreo, o plano distante é essa linha aqui, ó. Se eu disser que o plano distante é a partir daqui, ele não vai ficar mais fino aqui, porque daí o que tá fino é o que tá longe. O distante está longe. É onde você quer começar, né? E Aham. aí, outro ponto. Eu tenho aqui, beleza, coloquei ali sombra. Ele ia fazer uma sombrinha. Então eu posso dizer, né, que eu quero uma sombra de 25% numa cor 18 e desse um OK, ele vai fazer tipo uma sombrinha, ó, na sua fachada. Ele vai deixar um pouco mais bonito, né? E aí ele deixa a fachada um pouquinho mais bonita. Aí dessa forma aqui, você consegue humanizar. Então esses são os pilares para conseguir humanizar, entendeu? Aí você vai Entendi. trabalhando da forma que você precisa mesmo,
para fazer a humanização. Aí se eu, deixa eu só tentar deslocar essa fachada. Vou pegar aqui ela, jogar ela aqui, deixa eu só ver se ela vai. Ó, aí aqui ela já tá para dentro, né? Aham. Aí eu posso considerar, por exemplo, aqui nela, definição da elevação. No geral, no vertical, eu posso dar um limite. Deixa eu só pegar esse, dar uma altura aqui para ele. Esse arquivo está em metros ou centímetros, Metros. né? Aí eu posso controlar aqui, ó. Tá vendo? Aí tira aqueles cortes que tem. Nossa. Aí você controla aqui e aí você tirou aquele corte, tá vendo? Aham. Aí ficou só sua fachadinha mesmo. Aí desse ponto você pode fazer igual. Aí o que que eu recomendo? Pô, você gostou, deixou configurado. Você vem no favorito, você faz uma Sim. pasta tipo fachadas HC, ok. Aí salva essa elevação como a humanizada e Tá. dá um ok. Aí toda vez que você for fazer essa fachada já do jeito que você deixou, você vai clicar nessa e vai fazer sua fachada. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais e para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais e para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais e para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok.